atividade desta tarde consistirá na apresentação de 2 estudos de caso. O senhor General de Divisão Abreu apresentará o caso da Operação Pantanal. General Zuco, meu amigo, General Sassoni, que satisfação e que alegria que é retornar aqui nesse templo do saber, nessa casa do conhecimento, onde eu fui muito feliz e tenho certeza que todos que estão aqui, que já passaram por aqui, têm essa mesma opinião. Ainda aqueles que sofrem e moram lá para o outro lado, que não é o caso aqui do primeiro ano, né? É o caso do segundo ano. Tá? Eu quero cumprimentar todos, os nossos veteranos, antigos chefes, comandantes, amigos, orientadores de doutorado, professores, integrantes do CPAEX, do CECEM, do CIEE, os demais que nos assistem aí virtualmente, todos os convidados externos, nossos amigos dos países, amigos que aqui nos prestigiam nesse evento, dizer então que é com enorme alegria que eu venho aqui e agradeço a oportunidade, viu, General Sassoni, amigo desde tenente, né, vários momentos da carreira aí passamos juntos, né, e para mim então é com muito prazer, uma honra poder subir nesse tablado e falar um pouquinho aqui de um assunto relacionado a esse nosso seminário, que já foi ressaltada aqui a importância por diversos outros palestrantes anteriormente. Nós vamos, então, como já foi dito, trabalhar nesse estudo de caso da Operação Pantanal 2, que é o combate a incêndio lá na região do Pantanal, e vamos seguir essa agenda. Não me dei bem com esse passador digital aqui, hein? Espera aí. Agora vai. Deixa eu usar o apontador aqui normal, que é mais fácil. Então vamos falar da caracterização da área, os incêndios no Pantanal, a operação propriamente dita e, no final, fazer algumas considerações relacionadas a essa operação. Pode passar, por favor, o slide? Começamos, então, com um breve vídeo para apresentar um pouco do nosso Pantanal. O Pantanal é um bioma que abrange quase 2% do território brasileiro. Com cerca de 250 mil quilômetros quadrados, é conhecido por ser a maior área inundável do planeta, sendo a maior parte desta região composta pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal possui uma vegetação rica e variada, que inclui a fauna típica de outros biomas brasileiros, como o Cerrado, a Caatinga e a região amazônica. Uma área do nosso país que requer treinamento específico para que os nossos combatentes estejam aptos a atuarem neste tipo de terreno. E é através do Centro de Instrução no Pantanal, em Corumbá, que oficiais e sargentos são capacitados, participando dos estágios de operações no Pantanal e adaptação ao Pantanal. Resistência, perseverança, coragem e determinação transformam homens e mulheres em guerreiros do Pantanal. As questões de proteção e conservação do meio ambiente fazem parte de nossa missão. O Forte de Coimbra é um exemplo. Localizado às margens do Rio Paraguai, é administrado pelo 17º Batalhão de Fronteira. O local é aberto à visitação turística e a edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1974. Focado na preservação do meio ambiente, o Comando Militar do Oeste possui este ecoponto do Forte Pantanal, uma solução prática na sustentabilidade e no descarte correto dos resíduos. A Força Terrestre também fornece apoio logístico nas atividades de fiscalização ambiental. Este é o Exército Brasileiro, com seu braço forte e mão amiga,
na sensibilização quanto à responsabilidade social e conservação dos recursos naturais. Bom, então o nosso Pantanal, que fica aqui nesses dois estados que compõem o nosso Comando Militar do Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos nessa área cerca de 15% do território nacional, com apenas 3% da população. Então, é uma área muito vazia, né? Ok, agora está funcionando melhor. Vou usar esse outro passador aqui. Tá? Vamos ver se melhora. Essa é a extensão da nossa área, então 1.900 quilômetros com 1.200 de largura, o equivalente aí à Alemanha mais a Venezuela, por exemplo. Né? Poderíamos usar outros exemplos aí, só para termos a noção do espaço do Comando Militar do Oeste, onde nós enfrentamos essa questão dos incêndios no Pantanal. Aqui nós temos uma fotografia tirada de um relatório postado no Ministério do Meio Ambiente, onde nós vemos, então, aqui as secas ao longo dos anos. E podemos observar aqui que em 2024 a situação ela realmente é diferenciada e bastante crítica. A pior estiagem desde 1980. Isso está numa matéria aqui do G1. Quem quiser depois pode acessar o QR Code aí para ler a matéria, que tem sido atualizada sempre. E aí nós observamos aqui o quanto que a situação está crítica em todo o país. Né? E aí nós vamos chegando para o Pantanal, que é o que nos interessa. Quando olhamos aqui, nesse período de junho de 23 a julho de 24, a questão das chuvas, vemos que a região do Pantanal, que é essa parte mais vermelha que está aqui, podemos dizer que está mais ou menos nessa faixa aqui de cor, né? Então, choveu menos 400 ou menos 300 a menos 400 milímetros nesse período. Né? O que, ao contrário, lá no sul, depois o general Zucco vai abordar o problema dele, que é o oposto do meu lá no CMO. Né? O nosso Rio Paraguai, ele é medido, existem réguas aí, lá em Ladário, que é do lado de Corumbá, tem uma régua que é usado muito aí para fazer essa comparação. Desde 1900 a medição é feita. E nós chegamos nessa semana agora no menor nível do Rio Paraguai. A régua ela tinha, historicamente, o valor de menos 0,63, essa era a mínima que ele tinha passado, e chegamos a menos 0,66. Tá? Essa é uma fotografia até 6 de outubro. Então, até 6 de outubro, esses aqui eram os estados do Brasil com maior número de focos de calor. E aí vemos que os dois estados nossos estão envolvidos nisso aí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse relatório já foi atualizado, e aí Mato Grosso do Sul perdeu aí para o Maranhão. Tá? Então, a situação atual, continuamos lá com Mato Grosso em primeiro lugar, e provavelmente Mato Grosso do Sul deve ser o 6º estado com maior foco de incêndio. E quando pegamos também as cidades com maior foco de incêndio, também é atualizado, Corumbá está em 3º lugar. Então, só para a gente começar a entender por que a situação está tão crítica lá no Centro-Oeste. E aqui conseguimos explicar, isso daqui tem a ver com o desenho operacional que eu vou mostrar na sequência, mas conseguimos entender por que a operação foi instalada. A percepção da sociedade, a percepção dos órgãos governamentais se deu justamente porque a pior situação que nós tínhamos era de 2020. 2020, o Pantanal pegou fogo muito mais do que nos demais anos. E aí, quando aqui, final de maio, início de junho, nós ultrapassamos em focos de calor a linha de 2020, isso chamou atenção. E a mesma informação se reflete quando falamos das áreas queimadas. Nesse período, um pouco mais para frente, os focos de calor aumentaram, então um pouco mais para frente, nós tivemos aí mais áreas queimadas em 2024 do que tivemos em 2020 na região do Pantanal.
E a missão ela começou, nós vamos ver um breve histórico ali, justamente no final do mês de junho, em 27 de junho, por conta dessa situação que chamou a atenção de todos, né? E aí nós falamos aqui em números gigantescos, né? Até 13 de outubro, 2.400.000 hectares do Pantanal pegaram fogo, né? Então, esse é um número menor que em 2020. Esperamos não chegar lá, e a linha nos diz, a curva está dizendo que nós não devemos chegar lá, porque já começou a chover no Pantanal, ou seja, a operação ela teve o seu efeito, ela foi criada e ela conseguiu voltar a linha verde para baixo dessa linha vermelha. Então, 24 já está numa situação mais confortável que 2020, né? Mas é um número expressivo. Se nós considerarmos aí que o Pantanal ele tem cerca de 15 milhões de hectares, nós temos aí mais ou menos 15% do Pantanal queimado, né? Agora, isso também é cíclico, né? Não é de agora. O Pantanal ele pega fogo todo ano, né? O que talvez se possa fazer é descobrir alguma política pública ou algum plano que nos permita ter um acompanhamento, talvez fazendo mais aceiros e outras medidas dessas que consigam prevenir melhor esse combate a incêndio. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Coloquei aqui esse gráfico também para destacar que o Pantanal, perto dos outros biomas, é muito pequeno. O Pantanal é 1,8%, menos de 2% dos outros biomas no Brasil, né? Então, por que estamos fazendo essa operação, estamos dando tanta atenção ao Pantanal? Primeiro, por aquilo que vimos lá em cima, né? É uma biodiversidade diferente, é um patrimônio, é uma área única, a maior planície alagável do mundo, né? Então, tudo isso chama atenção. E quando olhamos o proporcionalmente, embora eu tenha aqui muito mais incêndio na floresta amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica, isso comparado com o espaço territorial desses biomas, não é a mesma coisa que o Pantanal, onde eu já tenho aí 15% dessa área queimada, né? Mas podemos observar ao longo dos meses que os incêndios eles vieram aumentando e agora começaram a reduzir, né? E aí é difícil até a gente falar, isso aí é uma discussão que nós tivemos forte lá nos nossos briefings diários, né? Quantos focos de incêndio eu tenho hoje no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso? Não sei. E não consigo saber. O que eu consigo saber é o que o satélite do INPE me passa, focos de calor. Mas o foco de calor está relacionado a outras questões, né? E até o subterrâneo, né? A turfa que está quente ali embaixo, aquilo ali é pego pelo satélite, mas não é um foco de incêndio, né? Então é muito complicado sabermos quantos focos de incêndio. Hoje eu digo que eu estou combatendo 18 focos de incêndio lá. Olhei o relatório de hoje, né? Mas quando eu falo que eu estou combatendo 18, é porque eu tenho gente nesses 18 focos. Quantos outros existem? E também entra uma questão de análise de instituição para instituição, né? Se está pegando fogo aqui no púlpito e está pegando fogo lá naquela quina, são 2 focos de incêndio ou isso daí é apenas um? Então depende do parâmetro, depende da referência, né? Só para ilustrar, no dia 31, isso aqui foi um voo que nós fizemos ali para Corumbá, para acompanhar a operação, filmado do meu celular. Isso aqui, né? Então, de dentro do helicóptero, para termos uma ideia de como estava lá no dia 31. E esse daqui, tem outros vídeos ali no meu celular, isso aqui foi indo de Corumbá para a base Jaguar, que nós vamos ver a localização. O Black Hawk não podia subir mais do que 50 metros, porque não tinha visibilidade, a fumaça para todo lado. Então, todo o itinerário de mais de 1 hora de deslocamento aqui, todo ele dentro da fumaça, desviando ali das aves que passavam no meio do caminho. Então, essa daqui é a realidade. Podemos ver aí o quanto que o Pantanal realmente está pegando fogo e o quanto que isso daí assusta a sociedade e todos os órgãos, né? Falado aí do incêndio, vamos falar da nossa operação. Tudo começou, então, com aquela percepção que eu mostrei quando a curva cruzou a curva de 2020 e houve essa preocupação toda da sociedade, do governo, da mídia em geral, né? E aí o Ministério do Meio Ambiente ele enviou um documento, um ofício lá para o Ministério da Defesa solicitando apoio, solicitando um apoio logístico
das Forças Armadas no combate a incêndio. No dia 25, nós recebemos, 25 e 26, nós recebemos a autorização do Ministério da Defesa encaminhada pelo COTER. Então, o COTER nos autorizou e o Ministério da Defesa. Só que as ações, na realidade, elas já tinham iniciado. A Marinha, lá em Ladário, ela tem um acordo com o Preve-Fogo do IBAMA, ela tem brigadistas, 60 brigadistas, se não me engano, preparados para apagar incêndio naquela área que já é tradicional. Então, eles têm uma área, um campo de instrução grande lá no Rabicho, e eles têm que apagar incêndio todo ano. Então, eles têm brigadistas e têm um convênio com o Preve-Fogo. Então, a Marinha já estava apoiando esse combate a incêndio. O Bombeiro já estava, desde janeiro, fevereiro, ocupando bases diferentes ali, preocupado com a situação, que já sabia que ia ser pior do que normalmente é. Então, quando essa autorização veio, na realidade, muita coisa já estava em andamento. Aqui foi a oficialização, então, por parte aí do MD e do COTER. No dia 27, é o dia em que a portaria foi assinada. Então, a portaria ela criou a operação conjunta, a outra portaria, então, uma seguida da outra, 3179, 3180, essa nomeou o general Baganha, comandante militar do Oeste, comandante conjunto da Operação Pantanal 2. E aí, na sequência, nós tivemos as instruções vindas do COTER, uma nota técnica do MD, dizendo o que fazer e o que não fazer, que é quase que exatamente aquilo que o Ministério do Meio Ambiente pediu para o MD. Porque ele pediu especificamente, eu quero tanto de internet, eu quero tanto de viatura, tantos acampamentos para 100 homens aqui, tantos ali. Então, foi feita uma solicitação muito pontual, rastreadores, equipamento rádio. Em cima disso, o MD deu uma organizada, viu o que ia para cada força e dividiu essa merenda aí, como se diz. Importante aqui ressaltar que a portaria ela fala, e isso é um limitador, porque o incêndio ele não fica só aqui dentro. Na realidade, Cerrado é onde mais estava pegando fogo. Cerrado e o norte aqui, que é a Amazônia. Mas a minha missão ela só me permitia atuar nessa delimitação, que é o Pantanal Mato Grossense. Aí foi feita, então, no dia 1º de julho, a DEPOM do COTER, e, na sequência, nós fizemos o nosso plano operacional da operação que iniciou, podemos dizer assim, no dia 27 de junho. E a previsão de término dela seria, ou será, no dia 27 de outubro, não sei dizer. Porque a nota técnica ela fala recursos disponibilizados para a operação de 4 meses. Agora, o governo vai nos passar mais recursos, vai determinar que a operação continue. Então, isso nós ainda não sabemos, o COTER ainda não sabe, o Ministério da Defesa ainda não sabe. Nós já questionamos o MD se a operação continua ou não. Tudo leva a crer que está arrefecendo e que deve terminar, mas pode ser que ela continue. Esse é o logo aí da nossa operação. E o nosso desenho operacional, que todos aqui estão muito acostumados aí a fazer e a trabalhar com isso. Esse daqui é o quadro que nós tínhamos, Então, uma dificuldade logística, de apoio logístico às agências no combate a incêndio, pouca infraestrutura naquela área, ali é complicado na área do Pantanal. E aqui eu vou dar uma ênfase nisso daqui, a regra dos 30, que eu aprendi nessa operação aí com quem entende, que é umidade, vento e temperatura. Temperatura acima dos 30 graus, vento acima de 30 km por hora e umidade abaixo de 30%. Então, com isso, eu gero a situação ideal para ter essa catástrofe que eu estou tendo de incêndios aí espalhados aí no país. E o que eu queria? Eu queria chegar nesse estado final desejado, que os órgãos de defesa civil, as agências, o CIMAM, todos fossem apoiados logisticamente, aumento da integração das Forças Armadas com as agências, o que acontece sempre e cada vez mais, e aqui muito se falou de interagência, isso daí é fundamental, e a importância, o entendimento da sociedade da importância das Forças Armadas nessas ações dessa natureza. Para isso, então, nós fazíamos a operação, ações iniciais, ações decisivas, reversão, todos aí já conhecem bem isso, 2 linhas cinéticas aí operacionais, Mato Grosso do Sul, e uma linha de esforço informacional.
Esses aqui são os objetivos. Então, o 1 e o 3 são iguais, né? Apoiar as agências logisticamente na área do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenar as ações do CIMAN, nós vamos falar um pouquinho do CIMAN na sequência, e aumentar a consciência da sociedade em relação a esse apoio das Forças Armadas nesse tipo de operação. O nosso centro de gravidade tem a ver com isso que a gente falou, e é realmente o que aconteceu, né? A operação ela existe pela percepção que se teve da situação, né? Então, a opinião pública, a mídia, que reflete nos órgãos governamentais, é o que geraram a operação, né? E nós temos aí os nossos pontos decisivos, né? Na primeira fase, a aproximação com as agências de combate a incêndio, né? A consciência situacional, a disponibilização dos meios para as agências. E aí entramos na próxima fase, que é o emprego desses meios, a comunicação dos resultados e a percepção positiva, isso nós vamos ver lá no final da apresentação, né? E, por fim, a diminuição dos focos de incêndio, o entendimento de que voltou à situação normal, de que os órgãos que combatem incêndio devem continuar combatendo, e a reversão dos meios. Tá? Então, esse aí é o desenho operacional da nossa missão. Aqui estão os atores que participam, estão divididos em Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Brasília. Tá? Então, basicamente, Forças Armadas e mais o governo, Forças Armadas e o governo, e as agências básicas aí, IBAMA, Preve Fogo, ICMBio, Corpo de Bombeiros. Aqui, a mesma forma, a sociedade civil, né, com grupos sempre, terras indígenas estão sempre ligadas a essas questões, as ONGs ambientais, mais de 625 animais salvos aí, que estavam queimados. População local, isso daí tem uma interferência, né, diferente. A população local na Amazônia é diferente da população local ali na área do Pantanal. Né, nós temos aí uma quantidade grande de gente que tem terra no Pantanal. Né, e isso daí tem uma influência na operação. Né. As mídias regionais, isso aí acontece dos dois lados. O Comando Conjunto está em Campo Grande. E lá em Brasília, nós temos aí os ministérios, né, o governo federal, os ministérios, o CIMAN, que é um colegiado, as agências, a mídia nacional e também as organizações não governamentais. O CIMAN, esse colegiado foi criado em 2016. Ele faz reuniões semanais, segundas, quartas e sextas. Aqui tem gente de praticamente todos os ministérios têm assento nesse colegiado, como é qualquer outro colegiado. Se faz isso na área nuclear, se faz isso na área química. Então, todos os colegiados, os comitês ou as comissões de proteção, de segurança, colocam assentos fixos e alguns assentos de acordo com a operação. E todas as operações têm alguém participando segunda, quarta e sexta dessas reuniões. Ele é temporário, né? O CIMAN ele não funciona o ano inteiro, né? Ele é episódico, e ele é feito basicamente para integrar o trabalho das instituições. Esse é o sonho que nós teríamos. O ideal seria que a operação tivesse sido montada, que eu me reportasse ao CIMAN e o CIMAN me trouxesse as demandas de combate a incêndio. Porque no início, para botar essas demandas em ordem, não foi fácil. Demanda de todos os lugares, demandas vindo de todos os caminhos, né? E para operacionalizar isso daí, a gente teve um pouquinho de trabalho para botar isso daí em ordem. Tá? Então, mas por que ele não consegue fazer isso? Justamente porque ele é um colegiado interagência. E a gente sabe que interagência não há subordinação. Né? Cada um trabalha com aquilo que a sua agência oferece, respeitando a sua agência. Né? Então, pode ser que o coordenador daquela operação, que é o mais vocacionado, talvez pela instituição que ele pertence, por exemplo, é um combate a incêndio, então é alguém do Corpo de Bombeiros, é uma catástrofe outra, é alguém da Defesa Civil. Ele pode ser muito mais moderno do que outros que estão ali participando daquele colegiado. Né? Então, é difícil, porque aqui você não dá ordem para instituição nenhuma. Aqui se pergunta o que cada um pode fazer, se chega a um consenso. O que tem nos facilitado muito é que o CIMAN ele tem uma ação direta nos agentes do IBAMA, do Preve Fogo. Então, ele consegue remanejar. Ele percebe que o incêndio
em determinada área ali na Amazônia não está tão ruim, mas eu estou precisando agora aqui no Pantanal. Então, ele desloca a gente de lá para cá, né? E assim por diante. Ele sugere, olha, eu preciso agora de mais aeronave naquele local. Aí ele não pode dar essa ordem, mas ele sugere. Aí chega para a gente faz análise, leva ao MD e faz as alterações necessárias, né? A nossa missão, eu destaquei aqui duas questões interessantes. Quando a portaria foi criada, se falava em apoio logístico. Só que nós efetivamente empregamos a aeronave, o KC-390, lançando água. Aí já não é um apoio logístico, eu estou operando um meio para combater o incêndio. Nos foi pedido várias vezes aí maquinário de engenharia para fazer acero, empregando com o meu pessoal. Então, quem está ali no maquinário é gente das Forças Armadas. Então, nós transformamos o apoio logístico em apoio, mas isso, é claro, tivemos que solicitar o MD teve que autorizar para que a gente pudesse trabalhar não só com apoio logístico, mas também com apoio, embora nós não tenhamos homens combatendo o incêndio lá como brigadistas, a não ser em áreas nossas, de nossa responsabilidade, que também acontece. Está pegando fogo na área da Marinha, a Marinha emprega o pessoal dela. Está pegando fogo na área do Exército, no campo de Betione, o Exército emprega o pessoal dele. Fora isso, é apoio logístico. E lembrando também que é sempre no Pantanal mato-grossense, e isso gera problema. No primeiro mês da Operação Conjunta Pantanal 2, um registro da atuação das Forças Armadas na maior planície alagável do mundo, o Pantanal. Criada por portaria do Ministério da Defesa, a Operação Conjunta Pantanal 2 está sob a responsabilidade do Comando Conjunto, organizado em forças componentes com o objetivo de fornecer apoio logístico aos combatentes do fogo, que precisam atuar de forma rápida e segura. Nesse primeiro mês, os militares utilizaram diversos meios na incansável missão de ajudar os órgãos que atuam na linha de frente a acabar com os focos de incêndio no Pantanal. Aqui está a constituição aí do nosso Comando Conjunto. Nós temos o comandante, é o General Bagan, então é o 4 estrelas da área. Eu estou como subcomandante dessa operação conjunta. Veio determinado pelo MD que o chefe do Estado-Maior fosse um oficial-general da Força Aérea, que é o comandante da base aérea lá de Campo Grande, o brigadeiro Brevilieri. E aí nós temos a Força Naval Componente, que é o 6º Distrito Naval lá em Ladário, Almirante Amendoeira, duas FTC, que são as 2 brigadas, a 13 Brigada e a 18 Brigada, General Duarte e General Alejandro, a FAC, que é sempre a mesma Força Aérea Componente em todas as operações aqui no Brasil, que fica lá no Comai, que é o brigadeiro Kramer, é o responsável pela FAC, e as agências todas aí que interagem conosco durante todo o tempo, e aí cada um tem em cada área o seu responsável. Como é que estamos desdobrados? Então, os 2 estados aqui, Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso, nós instalamos uma base na Transpantaneira, perto ali da entrada de uma via que vai para Porto Conceição, instalamos ali a base Jaguar para 100 militares. Essa foi uma solicitação feita logo no início da operação. Fora isso, o apoio nos rios, principalmente no Rio Paraguai, com as embarcações lá da 13 Brigada. Em Corumbá, a 18 Brigada ela está fornecendo alojamento na própria brigada, ela transformou uma marina abandonada em base. Então, quando eu digo transformou, instalação toda a infraestrutura, parte de elétrica, hidráulica, alimentação, tudo que tem direito, eles fizeram essa reforma para operarem por lá. Aloja o pessoal em Coimbra, então nós temos bombeiros alojados lá em Forte Coimbra, além de outros apoios ali naquela área, e as embarcações também apoiando o tempo todo. No final, a gente vai ver esses números aí. Tá? A FNC fica em Ladário, que é colado em Corumbá, para quem não conhece, é uma cidade colada na outra ali. O Campo Grande, nós temos o Comando Conjunto com as tropas do Comando Conjunto ali, grupamento de engenharia, grupamento logístico, e as 5 MDS, Batalhão de Aviação, Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, a Base de Administração e Apoio. Então, as 5 MDS lá do CMO, cada um apoiando do jeito que, de acordo com as demandas. A FAC, como eu disse, fica lá em Brasília, Brigadeiro Kramer, que é a mesma FAC que apoia todas as operações.
Na base Jaguar, esse acampamento é para 100 brigadistas, chegamos a esse número no fim de semana passado. A última vez, quando eu saí de lá, de Campo Grande, essa semana, nós estávamos com 56 brigadistas nessa área, e esse fluxo varia diariamente. Essa aqui é uma fotografia da base, ela está um pouquinho maior que isso aqui agora, quando eu estive lá já estava maior, o bombeiro já ocupou uma parte por aqui, nós temos mais para cá um L ponto, para cá nós temos uma outra área aqui grande, já fizeram uma outra estruturazinha. Aqui atrás, é claro, a base ela vai sendo aperfeiçoada, né? Estrutura de comunicações, a zona de pouso de helicóptero, apoio de embarcações no Rio Paraguai, esse é o apoio que a FTC Jauru ou a 13 Brigada estão proporcionando na operação. A FTC Pantanal, ou a 18 Brigada, lá em Corumbá, como eu já disse, transformou essa área da Marina Gatás, que era uma marina abandonada, onde o IBAMA entrou e ocupou, mas não tinha nada, então montamos barraca, toda estrutura de acampamento montada aqui dentro, e diariamente eles solicitam alguma coisa, a Brigada vai lá e ajuda. Apoio nas instalações de Porto Índio, do PEF de Porto Índio e de Coimbra, recebendo também brigadistas nessa área. E apoio de comunicações. A Força Naval Componente, apoiando ali de Ladário, ela tem os brigadistas, mas que não atuam nessa operação, atuam só na área dela. Ela apoia basicamente com transporte, com embarcações em Porto Conceição. Aquilo que nós fizemos na base Jaguar, montando uma base fixa, eles fazem isso com a embarcação. Fizeram isso muito tempo em Porto Conceição, né? E presta todo esse apoio aqui de transporte. Por exemplo, nós vamos ver mais para frente uma cena, né? O bombeiro e o IBAMA pediram para transpor o rio. Na época tinha uma embarcação transportaram essas viaturas para o outro lado, depois essa embarcação partiu, e aí precisou retrair esse pessoal. Vivemos uma situação até crítica naquele momento, porque a Marinha estava com os meios dela também empregados na Ágata Fronteira Oeste. E isso é uma coisa interessante. O tempo em que eu estou aqui na Operação Pantanal, o General Zuco está lá na Operação Taquari, nós temos a Catrimane acontecendo, foi criada a Operação Tucumã, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso conjunto e tudo isso com os mesmos meios, os meios que nós temos que dividir judiciosamente. Então, nesse momento, nós não tínhamos uma embarcação para tirar as viaturas do outro lado do rio. A Marinha teve que fazer uma transformação na viatura dela, e teve que tirar uma outra embarcação que ela tinha, ela teve que tirar uma parte da frente para poder fazer esse transporte, mas a missão foi cumprida. Está aí a nossa Força Aérea Componente, essa estrutura estava lá em Corumbá, agora essa aeronave partiu para Tucumã, já não nos pertence mais, né? Então já está operando em prol da Tucumã, mas, por exemplo, esta semana está lançando água na região do Pantanal, porque a Tucumã, que é a Amazônia legal, ela tem uma interseção com o Pantanal em determinadas áreas, né? Então, essa aeronave, essa semana, tinha uma previsão de lançar água na nossa área. Então, basicamente, a Força Aérea ela faz a incursão, ela leva gente e traz gente, brigadista, o tempo inteiro, para um lado e para o outro, e faz o lançamento de água. A água a gente lançava com o KC, com o Cougar e com o Esquilo. Então, nós fazemos lançamento com essas 3 aeronaves. Em Campo Grande, como eu disse, as nossas tropas orgânicas lá do Comando Militar do Oeste, o GPTE apoiando o tempo inteiro na área de aceros, com maquinário de engenharia, o GPTLog nessa parte aí de suprimento de combustível, de água, o BECOM-GE apoiando as comunicações, ele que instalou a internet onde tinha que instalar, e o Batalhão de Aviação fazendo o que pode aí para atender todas as solicitações aí. Aí um exemplo da nossa engenharia, lá empregada direto na área traseira. E mais um vídeo aí, no terceiro mês. Em meio ao cenário desolador das queimadas que atingem a maior planície inundável do mundo, equipes das Forças Armadas fazem ressurgir a esperança de moradores das regiões mais afastadas do Pantanal. Desde seu início, no mês de junho,
A Operação Pantanal 2 alcançou resultados significativos por meio dos esforços conjuntos do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira, com destaque para a diminuição dos focos de incêndio. No terceiro mês de atuação da Operação Pantanal 2, as forças componentes realizaram atendimentos médicos e odontológicos à população ribeirinha da região de Ladário, em Mato Grosso do Sul. Brigadistas dos bombeiros, IBAMA e da Força Nacional foram transportados em segurança até as proximidades da aldeia do Ató, no Mato Grosso, e conseguiram controlar os focos de incêndio que se aproximavam da região. Ao longo da operação, uma anta e um tamanduá com queimaduras foram resgatados e levados para a base Jaguar, no Mato Grosso, de onde seguiram para ONGs de assistência. Operação Pantanal 2. Forças Armadas preparadas para atuar em situações extremas, em apoio aos combatentes em fogo. Aliás, falamos aí de animal, né? Só um fato interessante, tivemos um ataque de onça a um brigadista. Coisas assim acontecem também. A onça estava lá acuada, tinha filhote, o brigadista não sabia, chegou perto e a onça atacou. Mas tudo bem, sob controle. Aí estão os números atualizados da nossa operação. Em média, isso aqui é diariamente. Cerca de 1.000, vamos colocar 1.000 pessoas, né? Porque são 500 militares nossos das Forças Armadas com 500 brigadistas das agências. É a média que a gente tem diária. Começamos com 8 aeronaves, perdemos o KC-390 para Tucumã e perdemos o H-15 da Marinha, os dois foram para Tucumã, né? Então, perdemos 2 aeronaves, porque passou a ser mais intenso o incêndio lá em cima do que na área do Pantanal. 20 rastreadores, 46 embarcações, 6 antenas de internet do Sensipan, 143 viaturas. E aqui é o acumulado, né? Então, ao todo, aí, o principal que a gente faz é isso aqui diariamente, transporte de brigadista para lá e para cá, né? Então, está aqui, 4.123 agentes, 142 toneladas. Então, isso daí é o principal do dia a dia. E mais essa hospedagem nas bases que a gente monta. Então, 10.600 hospedagens, 22.500 refeições, mais 179 missões de reconhecimento. Isso aqui é interessante também, porque o camarada ele pede, eu quero o maquinário em tal lugar. Tem que ver se dá para colocar o maquinário lá. E descobriram aí, quem é de engenharia aí? Levanta o braço aí. Bobcat, né? O pessoal gosta do Bobcat. Já descobriram o Bobcat, já querem botar o Bobcat lá na Serra do Amolá para fazer acero. Então, todo mundo quer um Bobcat para resolver o problema. Dizem aí os engenheiros que resolvem todo tipo de problema, tá? Então, aqui as missões aí aéreas e mais de 1.200.000 litros de água lançados, tá? E, por fim, as nossas considerações aqui finais, algumas ideias. Na realidade, isso aqui são ideias levantadas dentro de cada área, né? Então, nas relações institucionais, a necessidade dessa coordenação, dessa integração das agências. Foi feita aqui uma pergunta, a professora mediou aqui, em relação a esse contato interagência, como é que tem sido isso, esse entrosamento. É redondo? Não, não é, né? Temos problemas. Por quê? Porque somos humanos, né? E os seres humanos transferem os seus problemas, às vezes, para as instituições. Então, as instituições, às vezes, elas sofrem com isso. Por exemplo, tem agência que acha que para combater o fogo se faz assim, a outra acha que aquilo ali está errado, tem que fazer de outro jeito, né? Agência que só combate incêndio em determinada área, a outra combate em qualquer área. E aí há desentendimentos que têm que ser administrados, senão a coisa não anda, tá? Então, a centralização do pedido foi um problema. Criamos lá um Google Form para que o pedido viesse para o comando conjunto, porque o pedido era mais fácil o camarada fazer na ponta da linha, para quem que ele conhece. Então, ele está lá em Ladário, ele conhece o camarada da Marinha, ele pede lá, né? E aí nós estávamos com essa dificuldade de coordenar os meios para esse emprego. Então, esse emprego judicioso dos meios, complexo, né? E essa concorrência, que eu já falei, com outras operações, né? Aí a Tucumã, Taquari, Catrimane, assim por diante. Aqui falando do material militar, há um desgaste violento do material militar.
o Exército, e certamente a Marinha e a Aeronáutica também, nós cancelamos uma série de adestramentos e missões porque eu tenho um limite de horas de voo a cumprir. Quem é piloto aí? Os pilotos podem depois explicar melhor isso aí, mas é uma conta complicada isso, não é só a diagonal da aeronave, não é? Então tem um número de horas ali estimado por ano que eu posso voar. Eu não posso extrapolar isso. Então, por exemplo, o H-15 saiu da missão, ele tinha ainda 60 horas de voo. Eu precisava dessas 60 horas porque eu tenho que voar 160 horas mensal, senão eu não atendo a demanda que eu tenho para combater o incêndio lá. Então, ok, fizemos lá uma reviravolta danada, o Cotério e o MD apoiaram, toma aqui as 60 horas do H-15. Resolveu o problema? Resolveu o problema da Pantanal, mas trouxe um problema para o Exército Brasileiro, porque eu não precisava só das 60 horas, eu precisava que uma outra aeronave voasse essas 60 horas, porque a minha aeronave já estava exaurida, a minha tripulação já estava exaurida, né? Então, isso daqui é um fator muito complicador, né? Esse desgaste dos meios, os meios são desgastados e muito, né? Esforço logístico grande. Por outro lado, isso é bom para o meu adestramento. Aquela base Jaguar está maravilhosa lá, né? Agora, eu lançaria uma base daquela se não houvesse necessidade? Não sei, talvez não lançasse daquele jeito. Então, isso aqui é bom para o adestramento, né? Assim como as missões, que requerem reconhecimentos especializados, faz o meu pessoal se adestrar nisso aí também, tá? Então, isso tudo é um impacto forte nos nossos meios militares, né? E é claro que a gente acaba melhorando um pouco o nosso pessoal no combate a incêndio e na aquisição de meios, aí, principalmente nos PEFs. Nós tivemos um incêndio antes de lançarem a operação, um PEF nosso pegou fogo, nós tivemos que quase que evacuar o PEF, que tem lá uma palmeira. Quem é guerreiro do Pantanal aí? Depois fala o nome da palmeira aí, tem uma palmeira lá que pega fogo, voa, atravessa a estrada, atravessa o rio, pega fogo do outro lado. O pessoal gosta de falar da palmeira lá. Não estou lembrando o nome não, mas quem lembrar o nome aí depois fala. Então aqui estão os nossos meios aqui, mas esse PEF pegou fogo e quase foi evacuado. Então, problema nosso resolver. Aqui é o que eu falei daquela embarcação que a Marinha teve que destruir a parte da frente para poder transpor as viaturas de um lado para o outro. E qual é a influência disso daí nas nossas operações? Essas que estão aqui em preto iluminadas aqui, ó. Risco de destruição do nosso material, da nossa área, risco à saúde, diminuição da visibilidade e as operações são prejudicadas por isso. A navegabilidade, eu tenho metade dos meios da Marinha não se deslocam mais. Aquelas embarcações eu estou com todas elas operacionais, mas eu não consigo me deslocar porque eu não tenho calado para isso, né? Então, são problemas aí que o clima nos traz, né? No campo informacional, e aí só falta um slide para a gente fechar, acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, né? Duas ideias aqui. Uma é que esse esforço todo que se faz pode não ser entendido dessa forma, porque, às vezes, a sociedade não consegue ter a noção do empenho, do esforço que estão fazendo ali para combater o incêndio e podem interpretar que a missão não está sendo cumprida do jeito que se esperava. Então, é sempre o risco. A outra questão é isso aqui que eu já falei, né? Nós temos no Pantanal muita gente influente, e isso daí interfere muito na missão, né? Porque dificilmente alguém lá na Amazônia vai ligar para o presidente da República e vai pedir para apagar incêndio em determinada área. Isso aconteceu no Pantanal. Ligação direta de algum proprietário, independente do que ele seja, ligando para o presidente da República, o presidente liga para o Ministério da Defesa, que liga lá para a gente e fala, resolvam o problema, né? Então, coisas acontecem de interferência vindo de proprietários de determinadas áreas. Às vezes eles até têm razão, não é porque é a área dele não, porque é uma área de proteção, né? E aquilo ali está indo para uma outra área. Então não estou dizendo que ele está errado ou não está, mas estou dizendo que essas interferências envolvem a nossa operação. Para finalizar, mostrar esse gráfico, até agora quase 2.000 notícias e dessas aí quase todas favoráveis, 128 neutras e nenhuma desfavorável. Isso daí mostra que a guerra informacional, pelo menos, estamos conseguindo controlar. E com isso, eu chego ao fim. Muito obrigado.